Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto hoje, dia 10 de março. Eu, Daniel Costa e Paulo Tavares. Depois do carnaval, dizem que o Brasil começa, o ano começa, na verdade, feliz ano novo, Daniel. Feliz 2025, né, porque Paulo? o ano começa depois do carnaval. Aliás, hoje, cara, eu saindo de casa, 8 horas, o trânsito estava um inferno. É mesmo. Para todo lado. Aliás, a CBN dando que tudo quanto é lugar. Ou seja, realmente o ano começa depois do Carnaval do Brasil. Olha só. E anteontem foi Dia das Mulheres. Parabéns à revendedora. A todas as revendedoras e todas as mulheres que nos assistem e nos curtem aí. É isso aí. Show, bora para a pauta? Vamos aí, meu amigo. Então vamos lá, número 1. Lucro da Petrobras cai 70% em 2024 para 36,6 bilhões de reais. Distribuição de 9 bi de dividendos. Mas pelo menos está dando lucro, né, Daniel? Opa, quem não quer um lucro desse na empresa, hein? São 9 bilhões de dividendos, não é o lucro da empresa. É o dividendo. Parte do lucro é distribuído aos acionistas. Sim, o resto vai ser reinvestido, né? Nós estamos falando de 9 bilhões, né? Então, veja só, eu trouxe essa questão muito importante falar sobre isso, que as pessoas às vezes acham que a Petrobras está sendo mal conduzida. Não está não, gente. O mercado nem está desesperado, né? Você está vendo alguma matéria sobre isso, Daniel? Falando mal? Não, eu não tenho visto, a não ser, obviamente, aqueles que fazem política, né? Porque é preciso lembrar que um dos fatores principais, está no balanço, eu olhei o balanço, né? É porque a Petrobras, como qualquer companhia que faz investimentos, grandes negócios, tem também empréstimos, né, Daniel? E veja o problema das companhias aéreas. Qual é o problema das companhias aéreas? Criaram uma dívida muito grande durante a pandemia. No caso da Petrobras, nada a ver com pandemia, é a questão do dólar, né, Daniel? O dólar saiu o ano passado de 4,78 para 6,20. E a Petrobras, como uma grande companhia que importa muito equipamento, tem equipamento próprio, mas tem muita dívida com bancos internacionais e a dívida está em dólar. Então, o maior prejuízo da Petrobras, nada a ver com política de preço. É isso aí. Ela está recuperando ainda aqueles problemas de 2017 ainda, Paulo? 16, 17? Eu acho que ainda está, né? Não, quase nada mais, sabe? Aquelas questões lá das operações Lava Jato, aquelas coisas, tudo já foi resolvido, praticamente tudo pago. Mas caiu muito mesmo. Apesar de ser um lucro muito bom, ainda caiu 70%. Ela cai e, obviamente, ela não tem a menor dúvida que a Petrobras adotou uma política diferente. Tem uma pauta aí interessante hoje para falar sobre isso, mas realmente o maior fator, segundo eu analisei, foi a questão do dólar, entendeu? Nós estamos falando de 4,78 para 6,20, é mais de 30%. É mais de 30%. Nós estamos, né? Então, a mais de 30% não, nós estamos falando de quase 50%. Então, você aumentar em 50% a sua dívida, que é hoje atrelada em dólar, você com certeza vai passar por um problema no seu fechamento. Haja vista a Raízen. Opa, esse aí foi assunto da semana. O Grupo Cosan, que tem a detentora da Raízen, teve um problema com uma dívida gigantesca em 2024. Está, inclusive... Bilhões. Bilhões e bilhões. E qual foi o maior problema dela também? Questão do dólar. Exato. Tudo atrelado ao dólar, muita dívida em dólar. E o mercado brasileiro, principalmente na questão do etanol, não está atrelado ao mercado internacional. O etanol do Brasil não sobe como o mercado internacional. Então, a Raízen, o Grupo Cosan, que em meados de 2023 o etanol bateu R$4, o ano passado chegou a ser negociado a R$2, pela metade do preço. E a questão do etanol no Brasil é uma questão de mercado. Então, se você tem oferta, demanda, é isso que interfere. Então, veja que hoje o etanol está a R$3. É muito pouco, perto dos 4. Então, ela teve um prejuízo muito grande, justamente por causa do dólar. Eu li um pouquinho sobre isso, Paulo. Na verdade, ela resolveu de vez alinhar toda a planilha dela de anos, né? Sim. E aí, na hora que ajustou tudo à realidade, deu esse prejuízo enorme. E aí, ela hoje está preocupada com isso, né? Está vendeu ativos, né? Está vendendo, já vendeu uma parte, está vendendo outra parte para fazer esse ajuste. Perfeitamente. E
Já tem sinais, Paulo, vê se eu estou errado, já tem sinais que outras distribuidoras também já estão nesse caminho, né? Então, eu não trouxe ainda porque eu li algumas informações de alguns profissionais do mercado, mas não é oficial ainda, né? Sobre problemas também com a Vibra. Exatamente. Eu acho que vai vir todas nesse caminho, não só a Vibra. Li no LinkedIn, então... Acho que a Ipiranga vai vir nesse caminho, a Ali. Temos que lembrar que todas essas grandes companhias, todas elas têm seus projetos de financiamento baseado em dólar. Então, Daniel, você sai de 4,78 para 6,20, a bomba fica grande, não é isso? Ela só foi a primeira a fazer esse ajuste, mas as outras vão fazendo aos poucos aí. Perfeito? Segundo item da pauta, diesel S10 sobe 4,6% em fevereiro, ante a janeiro, e passa de R$ 7,00 no norte do país. Eu acho interessante discutir isso, porque as pessoas falam tanto do preço, né? Eu vi hoje uma matéria interessante essa semana que o preço médio da gasolina está 6,49, ou seja, 6,50 no Brasil. Uhum. Eu dei uma entrevista na sexta-feira com uma das redes de televisão do Distrito Federal, questionando porque a Valicard, uma das empresas de cartão, Valicard, né? Uhum. Que ele tem, obviamente, o material dele serve como pesquisa, é óbvio que serve, porque ele tem uma carteira de 23 mil clientes postos, abastecimento pelo Brasil, e preço não é pesquisa de opinião, preço é valor que foi marcado na bomba. E que o Distrito Federal tinha ocorrido o maior reajuste em todo o território nacional. E eu abri a discussão com o repórter dizendo o seguinte: em dezembro do ano passado, Daniel, não sei se você sabe, o DF era o menor preço do Brasil. Do Brasil, sim. Na verdade, vê se eu estou errado, Paulo, o DF ficou como o menor preço do Brasil durante anos. Exatamente. E aí, como estava o menor preço, na hora que reajustou o ICMS, e é o caso do diesel também, houve um reposicionamento de preço, né? Você está em promoção, e aí, obviamente, comparando com dezembro, foi quem era o último passou a ficar no meio, como é o caso hoje, aí muda. E no caso da região norte, o porquê do preço ser tão alto, pessoal? Porque lá não há refinarias. E o difícil acesso da entrega do equipamento. Por quê? Para entregar combustível de qualquer refinaria do Nordeste, que é a Abreu e Lima, que é a mais perto, você vai ter que simplesmente gastar muito com frete. Para se ter uma ideia, eu tive conversando com o Arildo, vou mandar um abraço aqui para o Arildo, presidente do Sindicato dos Postos lá da região de Rondônia, então, de Roraima. O frete, quando teve a seca muito forte agora nesse período, na Amazonas, o combustível subiu 70 centavos. 70 centavos, por causa do frete. Então, que às vezes passa por rodovia, depois parte náutica. Foi totalmente rodovia. Depois rodovia. Justamente porque não tinha náutica. Então foi totalmente rodoviário, porque os rios muito secos. Então as embarcações não conseguiam atracar. Então, quando consegue atracar, entra pelo Amazonas e vai a qualquer lugar. Entendeu? Pelas marginais de rios, pela hidrovia, né? São pela água, hidrovia. E aí foi totalmente terrestre, ponte terrestre, 70 centavos. Então, lá o preço é mais caro, primeiro problema este. Mas tem um outro problema que eu vejo ali, e é preciso sim, por isso que eu trouxe essa pauta, investigar. A refinaria lá foi adquirida por uma distribuidora, uma das distribuidoras, não está entre as 3 maiores, mas uma das médias distribuidoras. E eu tenho acompanhado constantemente a paridade, ela está sempre com preço muito alto em relação ao mercado internacional. Quando a Petrobras estava defasado, ela estava R$1 acima. Então, quando você tem uma refinaria que não suporta o mercado todo do Amazonas, com a paridade muito alta e ainda precisa importar produto, 70% do produto vendido na região do Amazonas é importado, e você simplesmente fica dependendo de um preço dolarizado. Então, quando a Petrobras segurou um pouco os preços, não é que ela segurou, é porque ela vem mantendo um mercado de variação quase que anual. Então, ela fez o reajuste quando viu que lhe convia, né? Então, majorando,
acontece que a região norte praticamente segue o preço do dólar, praticamente o mercado internacional. Então, fica difícil comparar. Então, essa informação é importante, porque às vezes nós reclamamos aqui, né? E a gente esquece que lá fora está muito pior, né? É isso aí. E até entrando um pouco nesse assunto, hoje o preço combustível diesel e gasolina versus importação Petrobras e dólar, ele está muito próximo, né? Exatamente. Então, isso é muito positivo, né? A gente não tem nenhuma expectativa de subir o preço. Não. Apesar que hoje está numa pauta gasolina. aí, depois a gente deixar para falar mais tarde. Está na pauta, né, Paulo? Tem um outro assunto sobre isso aí. Perfeito. Então, pauta número 3, gasolina sobe 2,85% em fevereiro, mas continua mais vantajosa do que etanol, aponta levantamento. Então, o preço da gasolina, o etanol vem subindo muito. Isso aqui é só para deixar claro, gente, que a gasolina, às vezes a Petrobras não faz reajuste, mas a gasolina sofre impacto, porque 1/3 da gasolina é etanol. E por que hoje o etanol está perdendo a sua vantagem? Porque o etanol vem subindo muito de preço, Daniel. E isso impacta a gasolina em menor proporção, enquanto que o reajuste do etanol impacta no etanol em 100%, na gasolina impacta em 27%. Então, por isso que hoje, na maioria dos estados, o etanol não está mais tão competitivo. Eu ainda vejo uma luz no fim do túnel, porque a safra da região sudeste, centro-oeste, começa agora em maio. Então, creio que não vamos chegar aos R$4 que nós chegamos a bater, né, Daniel? Você vai lembrar disso. Sim. Mas eu creio que vai começar a baixar de preço. A vantagem, ultimamente, é que não está mais subindo tanto como estava, né? O etanol estava subindo praticamente 4, 5 centavos por semana. Então, ele deu uma estagnada, está ali oscilando, sobe, desce, mas está estagnado. Mas isso é para deixar claro para quem nos assiste, essa variável estatística é muito importante. A gasolina subiu, porém o etanol subiu mais. E a gasolina subiu não foi só por causa do ICMS, porque a Petrobras não fez reajuste. O último reajuste que a Petrobras fez foi somente no diesel, ela não fez na gasolina. Mas a gasolina subiu por um fator de reajuste do ICMS, de 10 centavos, linear em todo o território nacional, mas vinha sofrendo reajuste devido ao reajuste do etanol, que estava muito competitivo e agora não está mais porque teve o seu reajuste. Lembrando que o etanol, mais uma vez, não depende de dólar nem de mercado internacional. Claro que impacta, gente, impacta, porque quando o dólar fica atrativo, mas depende do mercado do açúcar, principalmente, mas não do dólar. Porque o Brasil não é um grande exportador de etanol, apesar de produzir muito, né? Mas ele não é um grande exportador porque ele tem um mercado muito bom. Mas no mercado interno e externo, a paridade de preço está muito parecida e ele não tem subido no mercado. Porque uma coisa é o dólar subir, outra coisa é o produto se elevar no mercado. Show! Item 4 da pauta, Stone vê recuperação de vendas na gasolina do Brasil e queda para etanol hidratado 2020. Essa Stonex é uma instituição ligada ao grupo Stone, e ele vem avaliando, só vem se comprovando aí o que nós vemos dizendo, né? Que a gasolina vai recuperar mercado, porque o etanol estava muito forte, né? O preço estava muito baixo, né, Daniel? Então, isso vem demonstrando, só se consolidando, que o mercado de gasolina vai se reativar e fortalecer. E hoje, Daniel, a gente vê que os carros, tanto etanol e gasolina, mas principalmente a gasolina, vem tendo um desempenho muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Vem melhorando muito a sua capacidade junto à gasolina e não vem melhorando na mesma proporção no etanol. Eu acompanho muito essas revistas 4 rodas, essas aí, né? E eu venho percebendo que a performance que os carros vêm obtendo com a gasolina vem melhorando a cada ano, mas não no mesmo nível do etanol. Eu acho que um pouco isso é um impacto que desde 2023, novembro de 2023, é obrigatório uma octanagem maior na gasolina do Brasil. Então, eu creio que isso com certeza impactou o que você não tem no etanol. Exatamente, Paulo. E falando um pouquinho sobre essa questão,
Etanol deve vir a 30%, né? Ou esse ano ou ano que vem. E já começou, já começaram os testes pela Agência Nacional de Petróleo com os carros utilizando 30% de etanol. Exatamente. O que é uma política ambiental do país, mas, em contramão, o governo suspendeu, por enquanto, o aumento do biodiesel. Uhum. E aí, não disse por quê, e eu tenho certeza que foi porque o biodiesel, que hoje é R$ 2,00 por litro mais caro que o diesel. Quanto que o diesel está na casa dos R$ 3,00 e pouco, o biodiesel está 5 e pouco. Uau, São mais que o R$ 2,00. dobro. Então, quando você aumenta a quantidade de biodiesel, Mais a receita caro, do bolo fica mais cara. Hoje está B12, né, Paulo? Tá. Não, tá 14. B14. 14. E a meta era B20. Eles querem chegar a 25. Nossa. Eu vi uma matéria, na verdade eu vi um vídeo, até passei, Postou ontem. muito interessante, né? Sim. Que ele explica claramente o que acontece. O biodiesel é um agente que acumula Orgânico. água. E ele Porque acumula ele é água. orgânico, ele acumula água. Por isso que ele cria a borra nos motores, né? Então, é um problema interessante. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui mais para frente. Seguindo então para pautas número 5, distribuidoras. Atem, Ciapetro, Equador, Larco, Rodóio, Royal FIC e TDC querem... É a Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, né? São as menores, São né? as menores, as médias. Elas querem fim da lista de inadimplentes do RenovaBio. Por quê, Paulo? Então, rapaz, o que está acontecendo? A Agência Nacional de Petróleo tem encontrado, sem citar nomes aqui, em várias distribuidoras, uma quantidade de biodiesel abaixo do que regulamenta, que é o B14. E a incidência e a continuação disso faz com que ela entre numa lista. E quando está nessa lista, o revendedor não pode comprar dessa lista, de quem está nessa lista. E aí ele perde mercado. E elas querem acabar com a lista. Elas vêm dizendo que estão com dificuldades de cumprir. De comprar o biodiesel. Aí, cara, a gente não sabe. Eu vou usar a palavra dificuldades, porque eu não posso medir aqui se é porque ela não quer comprar, Porque é caro? ou se ela, como eu acabei de dizer, é um produto caro e ela está acostumada com um cliente que quer um produto mais barato, ela põe um pouco menos, é composição de preço. É dificuldade ou é para aumentar a margem de lucro? Exatamente. Essa é a discussão. Interessante que as grandes não estão pedindo isso, né? Não estão. Inclusive, já participei de eventos em que as grandes reclamam a concorrência desleal, sem citar nomes no diesel. A Vibra perdendo muito mercado em rodovia por causa disso. A Vibra alega categoricamente que 70% do que ela perdeu de mercado foi por falta do biodiesel. E nós estamos falando do biodiesel... É uma diferença de preço enorme. É R$2, né? Então, se você faz essa mistura, você vai às vezes conseguir dar 10 ou 15 centavos. Isso por revendedor é muita coisa. Ele vai escolher quem está vendendo. A Agência Nacional de Petróleo está com uma fiscalização muito mais intensa do que era. Creio eu que foi porque o STF solicitou uma investigação sobre tudo isso que está acontecendo no mercado. Não à toa, a ANP cancelou fez um cancelamento da inscrição, né? Inclusive foi cancelado por São Paulo, porque a ANP cancelou a distribuidora a Copap, cancelou a inscrição, inclusive, de distribuidoras aqui no Goiás, 2 grandes distribuidoras aqui de Goiás. Então a fiscalização está forte e está atingindo muito revendedor. E aí, na discussão dos grupos, para vocês terem uma ideia, o revendedor começa a se desesperar. Mas como é que eu vou saber? Eu compro de 3 ou 4 distribuidoras? Pois é, não tem como testar o diesel. E aí? O único jeito dele saber é a lista. E aí, como é que você vai simplesmente retirar essa lista? Né? A forma do distribuidor saber onde ele compra, ou de quem ele compra, é através da lista, de quem está cumprindo ou não. Porque ele é solidário nessa história. Ok? Então, a situação é essa. Então, há esse movimento.
Mas eu creio que a ANP está no modelo correto. Você não acha não, Daniel? É isso aí. Que problema, hein? Item 6, Senac e Fê Combustíveis do Distrito Federal lançam curso de frentista e NR20, dia 18 de março, às 9 horas da manhã, no Setor Comercial Sul, a nova sede do Senac. É isso aí, Daniel. Você foi uma Que luta, vitória, hein? Foi uma luta grande, rapaz. A gente ajudou aí a construir o documento. Não tinha alguma coisa, uma simbiótica na região da Bahia, mas ninguém tem isso hoje, né? A gente sabe que é um pouco caro. Às vezes fica um pouco caro mas é uma forma de você resolver seu problema, né? É melhor você investir, selecionar alguns colaboradores e investir assim, do que ficar treinando. Aí você paga o funcionário, treina, não dá certo. Aí chega no final do mês, você paga um salário para esse cara e esse cara não deu certo. É isso aí. É melhor você investir e dali já sair qualificado e você já fazer o filtro, do que gastar e ter um turnover alto. A meta agora é a gente orientar o revendedor a pegar os frentistas treinados de lá de dentro. Exatamente, né? essa é a ideia. Ou o próprio revendedor levar uma quantidade de pessoas para serem treinadas, porque ele vai ganhar muito mais. É um investimento que ele vai fazer, ao invés de ter um turnover alto e gastar dinheiro com um colaborador que, quando você contrata, você tem que manter o cara 45 dias. Sim. 45 dias, olha o valor que é 45 dias. É isso. Não vai pagar o custo. É melhor ele pegar esse dinheiro de 45 dias de um colaborador, 45, porque às vezes fica 90, porque ele engana com 45, mas com 90 ele vê o problema. Ele pegar esse recurso e investir em treinamento, que eu acho que ele vai ter mais resultado. É isso aí, Paulo. Mas foi uma luta. Eu quero agradecer aqui, ao vivo, aqui, ao nosso presidente Zé Aparecido, da FEComércio, foi quem me ajudou muito, comprou a briga e levou o nosso grande diretor Vitor. Tivemos várias reuniões, mandou material, eu ajudei a construir e deu certo. Vai lançar na nova sede que vai ser inaugurada logo em seguida. É isso aí. Um abraço aí, José Aparecido. Ele era o presidente das papelarias. Ele é o presidente. Ele ainda é o presidente do Sindicato das Papelarias. Isso aí, um grande abraço. Item 7, que eu tinha dado a introdução, né? Silveira cobra Petrobras. É hora de analisar e reduzir preço dos combustíveis. Então, o ministro da Minas e Energias acabou de soltar, porque a paridade está boa, né, Daniel? É isso aí que eu iniciei ali, né? É muito normal, nessa paridade, a Petrobras fica um tempo com preço baixo, depois um tempo com preço alto e vice-versa, né? Mas realmente a paridade hoje está propensa a baixar o preço da gasolina. Mas é pouco, né, Paulo? A gasolina, se eu não me engano, está 7 centavos. Não, a gasolina, deixa eu ver aqui. O diesel está maior, está 16. A gasolina eu acho que está 7 centavos. E ela ficou negativa, se eu não me engano, 25 centavos no período. Então ela está ainda compensando isso. Não faz sentido, ao meu ver, a Petrobras anunciar uma baixa agora. Sim, hoje a paridade, né? Vê se eu estou errado aí. Não, ela abriu hoje a 20 centavos no diesel e 6 centavos na gasolina. Então, não faz sentido. Mas a Petrobras não mexeu no preço da gasolina. Ela mexeu no preço do diesel. E eu acho que hoje, sim, poderia... No diesel. No diesel. Na gasolina não faz sentido. Não faz sentido. Ainda não. Porque ela ficou defasada 25 centavos no período. Então eu acho que não faz sentido. Mas o diesel eu acho que ela vai dar um tempinho para fazer o anúncio aí. Eu acho também. Mas eu acho que não passa da semana que vem. Não passa. Então vamos ficar de olho aí. Então... Previsão aí dos combustíveis, se a gente fosse fazer uma previsão, é um anúncio da Petrobras em baixar o preço. Quando começa a ter movimentos políticos, nenhum ministro fala. Se o ministro está falando... Ele fala porque alguém buzinou, algum diretor, ali na própria Petrobras... Quem está buzinando é em cima do presidente. Exatamente. Então o presidente já está cobrando o ministro. Exatamente. Tipo assim, não deixa só o presidente falar, vamos lá. Claro. O presidente já deve ter tido a informação através de seus assessores e falou, está na paridade boa, está na hora de baixar de novo. E aí, só que vamos tirar o foco do presidente, porque ele já está inflamado demais. Eu também acho. E outra coisa também, né? Na minha opinião, como a situação não está boa, né? A questão da popularidade, isso. Não acho nem a questão de economia. Eu acho que é a questão mais da popularidade, e aí eu acho que isso viria a calhar muito bem. Perfeito. Item 8 da pauta, Bosch
cria motor flex a diesel, ou seja, ele aceita diesel e etanol no Brasil e está em testes. E você sabe por que caminhão... Às vezes eu tinha curiosidade, né? Por que o... Isso há muito tempo, óbvio, né? Eu fui curioso nessa curiosidade de saber por que as transportadoras usam, né? O caminhão, ônibus, tudo usa diesel, né? Por que não usa gasolina, já que às vezes o diesel até não performa tão bem, mas é por causa da durabilidade do motor, né, Daniel? Sim. O caminhão roda muito. Não, e o consumo, né, Paulo? Você pegar um caminhão, botar consumo de gasolina, amigo, ele vai fazer 1 km por litro. Não, mas às vezes você consegue com octanagem e tal, mas a questão é que o diesel é para força. Sim. E ele faz com que o motor dure muito mais. Aliás, está naquele vídeo, ele fala muito sobre isso. Sim. Né? Mas o consumo também. Você imagina o tamanho de um tanque. Mas eu acho que você pode resolver um monte de situação com a questão disso. Você poderia, por exemplo, usar a bateria. O caminhão cabe bateria pra caramba. Você teria um motor com bateria, híbrido e tal. Mas a questão maior é a durabilidade. O motor a gasolina rodar o tanto que roda não dura, meu amigo. Não dura mesmo. Eu vejo caminhão até hoje Fenemê rodando. Como é que você tem um carro com 40 anos de uso? Você não tem, cara. A não ser que esteja conservado, guardado. Mas você não tem carro com... Você vê motor de caminhão com 500 mil litros fácil. Com 500 mil quilômetros. Não, mas gasolina nós temos também, desde que ele mantenha a manutenção. Mas é muito diferente. Você vai trocar muito mais peças. São diferentes. É muito diferente. O carro a gasolina a combustão usa uma gestão diferente. O diesel ele não tem a potência, né? Ele não consegue ter a força. Eu acho que está mais envolvido a força e tancagem. Eu acho que é força e durabilidade. Tancagem acho que é o menor problema. Também. É tudo. Eu acho que são os três. Nos três ele pega. Mas o que eu acho interessante aqui é como é que vai ficar tudo isso que a gente está discutindo aqui se for etanol. Paulo, mas sabe o que me veio na cabeça quando eu li essa matéria, cara? É quem está envolvido em criar isso, cara. A Bosch, porque é muito louco você querer misturar diesel e etanol, Paulo. É muito louco. Eu acho que quem criou a Bosch, o interesse dela é criar novas peças para vender mais. Pois é. Então... Entende? Eu confesso que eu tenho dificuldades de entender um motor de caminhão a etanol. Não faz muito sentido você querer misturar. Porque hoje... Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque eu já errei essa mistura uma vez no posto. E aí? E, cara, é um problema muito grande você botar etanol dentro de um motor a diesel. Mas como é que vai conseguir, Daniel? Eu não enxergo esse flex aí com etanol. Pois é, cara. Então, assim, foi muito positivo a Bosch ter criado isso para a marca dela, e é o que a gente está falando aqui. Sim. Agora, são peças muito específicas, né? A gente tem que ver isso lançando para ver o que é que mudou. Porque eu acho que é tudo muito novo. O que é mais louco ainda, Daniel, que o flex, o tal do carro a flex, é que ele aceita qualquer mistura dos dois. O carro a gasolina flex, se você botar 10% de gasolina e 90% de etanol, ou vice-versa, ele vai rodar. Sim. Tá certo? Eu quero ver como é que você vai misturar diesel com etanol. E etanol dentro de um caminhão e ter performance. E o pior, o etanol tem água. Ele tem 7% de água. E a água, a gente acabou de falar, que é o problema do biodiesel. E outra coisa que me veio na cabeça agora, você lembra no primeiro ano, quando entrou os primeiros carros flex, aquele problema de você botar gasolina dentro daquele estoque, dentro do capô? Sim. Era um problema aquilo lá, cara. Era um problema. Não era tão simples assim aqueles primeiros carros. Aquela gasolina vencia, virava uma borra, né? Tinha alguns carros que davam muito problema. Então, hoje... bom... Hoje tá uma maravilha. Hoje carro flex é uma maravilha. Vamos ver aí, né, Daniel? Vamos ver. Mas parabéns pela Bosch, viu? Pela criação. Surpreendeu. Sim, surpreendeu. É muito novo. Eu acho que ninguém aqui ainda sabe disso. Não, É muito curioso. Eu fiquei surpreso. Parabéns, Bosch, viu? Mas eu quero ver se isso aí vai virar, viu? É igual, não está aqui na pauta, mas já é comum carro rodar só com biodiesel. Sim. Caminhões, né? Sim. Agora o custo. Então, é por isso que eu falo, o biodiesel, no diesel, ele só vai ganhar... Foi isso que nós pedimos quando foi aprovado o combustível do futuro, tivemos lá com o relator do processo, nós não somos contra, só precisamos de tempo para que os motores se adaptem.
Porque às vezes você pode botar algum tipo de peça nova no motor novo que já vem com... porque às vezes tem como você detectar essa água e já tirar ela ali do motor da combustão. Porque o problema da combustão é a água. A bactéria traz água. Porque aquilo é um produto orgânico. Então, uma hora vai ter uma solução para isso. Você acabou de citar muito bem claro aqui. No início, o Carraflex era um problema. Hoje é uma maravilha. Você vai criando tecnologia para resolver isso. Claro que você consegue isso mais rápido hoje. Eu acho que, mais do que nunca, a inteligência artificial vai ajudar nisso daí. Né? Fazer esses testes é uma solução. É isso aí. Bora para o item 9, Vamos Paulo. aí, Daniel. Vamos falar agora de tecnologia mais avançada. Novos modelos de bateria, Paulo. E aí? Paulo, eu vi lá na China alguns vídeos. Hoje a gente tem baterias nos carros híbridos, mas elas são grandes e pesadas. Já tem testes com baterias desse tamanho. Tamanho de um teclado. Tamanho de um teclado. Que coisa. Que rodam 600 quilômetros. Rapaz. Já estão em teste. Então, está em evolução, já está em teste. Já é nanotecnologia? Eu não sei exatamente qual é o nome dessa tecnologia, mas já existe uma coisa a mais do que já está rodando. Ou seja, bem coisa nova por aí. Nanotecnologia, provavelmente. Né? E isso vai mudar o mercado de novo. Vai mudar, de novo. Então, o que vem, aqueles nossos assuntos, né? De carro elétrico é para um percentual de público, já vindo esse novo tipo de bateria, já muda o mercado Falamos de isso novo. várias vezes, né? E Já vai mudar sendo, o mercado de novo. Vai continuar sendo para um determinado mercado. E o que a gente está falando vai para o item 10 também. Esse item 10 começa a mudar o mercado também do mundo todo. Isso aqui já está em circulação em alguns países do mundo. Qual que é, Daniel? São os veículos Power Bank. Explica isso aí melhor. Power Bank de celular você já ouviu falar? Sim. Que é aquela bateria extra Sim. que você carrega para carregar o celular. Sim, sim, sim. O veículo Power Bank é aquela caminhonetinha que ela carrega uma bateria extra. Ela serve para várias utilidades. A principal dela é para resgatar carros elétricos. Então, aquele carro elétrico que acabou a bateria no meio da rua, esse carro para e dá a carga rápida no seu carro para você continuar o trajeto. Então, ele carrega uma bateria extra carregada para fazer o resgate de carros Mas essa elétricos. bateria, já você pode carregá-la de um carro para o outro? Igual você faz com o celular. É como se fosse um carro de resgate de baterias. Essa é uma função. Porque eu pensei que fosse aquela bateria. Me empresta a sua bateria, deixa eu dar carga aqui no meu celular. Não, ela é grande, ela é pesada, né? E ela é para carga rápida de carros elétricos. Essa é uma função. Outra função é a substituição de geradores a combustão. Ou seja, você contratou uma casa de festa, Paulo. Em vez de você contratar um gerador para casa de festa, por exemplo, um casamento, você gastou lá R$100 mil uma festa de casamento. Você não vai economizar R$1.000 no gerador. Para se cair a energia, você perdeu o casamento de R$100 mil. Você vai investir R$1.000 no gerador. Sim. Em vez de você contratar R$1.000 gerador, você vai contratar um veículo Power Bank. Que vai estacionar na casa e ligar a energia na casa. Olha aí, rapaz. Caiu energia, o Power Bank ativa. Ele vai ter amperagem para isso. Vai ter potência para segurar a casa. Na sua casa, Paulo, quando cair energia, o veículo Power Bank vai segurar a energia da tua casa por dias, se cair energia. Interessante. Entendeu? Veículos Power Bank, olha aí. E como é que carrega o veículo Power Bank? Tomada? Placa solar. Placa solar. Tomada. Tomada. Perfeito? Ligou ali, ele tanto recebe energia quanto passa energia. Muito interessante. É uma troca de energias. Muito interessante. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, isso é o futuro. Mas eu estou falando aqui de um veículo Power Bank. Já existe também o veículo autônomo Power Bank, que não depende de um veículo. Ou seja, em vez de você ter um ponto de carregamento de cargo parado, ele tem um motor que anda. Então, por exemplo, você está no seu posto. Em vez de você botar ali um ponto de carro elétrico de recarga, você tem, na verdade, um veículo autônomo que você dirige como se fosse um carrinho de controle remoto, que você estaciona ele onde você quiser no seu posto. Interessante. Eu quero carregar, eu tenho 20 vagas. Eu quero hoje carregar naquelas 2 vagas. Amanhã eu quero carregar naquelas outras. Tu leva ele para carregar. Porque ele é uma bateria.
Ou seja, acabou aquele problema do seu posto que você está querendo Acabou o problema, eu não dependo mais da Neoenergia. Pronto. Eu carrego ela onde eu quero, no meu posto, interessante. na velocidade lenta, ela é autossuficiente, ela tem Então muita carga. Então ele tem uma quantidade muito grande de bateria para desovar e para os rápido, ela pode carregar lenta e desovar já temos rápido. essa tecnologia no Brasil? Ela é da China, né? Ainda não, eu acredito que ainda não chegou no Brasil. Eu já vi fotos desse veículo Powerbank, só que essa segunda que eu estou falando, ela é mais recente, né? Que ela não precisa de um veículo. Entendi. Né? Mas já é uma solução em tanto. Mas é uma solução em tanto, cara. Não é? Você não precisa mais de um ponto fixo. Você não precisa mais depender de uma muito mais distribuidora de barato, energia. inclusive, você investir num veículo desse. Sim. Porque aí você leva ele para casa e recarrega. Exatamente. E vende seu produto. E é um produto para outras pessoas, outras soluções. Ali É um negócio novo. O pessoal da Rede Quality tem ali do lado do Kubitschek Plaza 4 pontos de carga lá, cobra por Fixo. quilowatt fixo. Imagina se fosse móvel, Carga que ele rápida. pudesse carregar e levar para um Exatamente. ponto. Aí amanhã você não tem mais estacionamento, não, encosta ali que ele Leva carrega para pra outro você. posto. Não, encosta ali que eu carrego para você. Exatamente. Ou levar para outro posto. Ah, não deu certo nesse posto, eu levo para outro posto. Muito bom, muito bom. Muito legal. E você legal. botou na tomada, ele está carregando e distribuindo. É isso aí. Né? Muito legal. Beleza. É isso, Paulo. 10 pautas novinhas, quentes aí. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Agora carnaval passou. Bora seguir, acelerar, né, Paulo? O carnaval foi estourado no Brasil inteiro, né? O pessoal tá reclamando, mas tá todo mundo com o bolso cheio. Como é que pode, Paulo, começar o ano dia 10 de março, né? Pois não é, bicho? Esse é o Brasil. Já Pessoal, passou. obrigado aí. Se tiver alguma questionamento, deixa... Um assunto, manda aqui embaixo. O dono do posto aqui no YouTube para você. E até o próximo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.